Bom dia. Vou iniciar os trabalhos aqui, né, nessa nova plataforma Classroom, que a gente vai trabalhar agora até acabar essa pandemia que está ocorrendo no mundo aí. Então, eu estou aqui na plataforma. Essas aqui são minhas turmas, né, que vocês podem ver. Eu vou trabalhar hoje, que esse vídeo aqui é para a turma do terceiro ano. Então, eu cliquei numa turma de terceiro ano aqui. Aqui tem a atividade. Aqui tem um slidezinho que a gente vai trabalhar ele. Então, a ideia é dar uma explicada nesse slide para que vocês possam esmiuçar e entender esse slide aí. Então, química orgânica. O que é a química? Como é que eram as divisões da química? Antigamente, né, a química tinha duas grandes divisões: os compostos orgânicos e os inorgânicos. Eram só esses dois compostos, orgânico e inorgânico. Então, compostos orgânicos eram os compostos produzidos pelo ser vivo. Tudo aquilo que era produzido pelo ser vivo, composto orgânico: urina, saliva, leite, suor, fezes, tudo isso composto orgânico. E os compostos minerais: pedra, areia, sal, ouro, ferro, oxigênio, hidrogênio, compostos inorgânicos. Então, essa foi a grande divisão da química, em dois grandes grupos. Então, o primeiro conceito de química orgânica são os compostos que são produzidos pelo ser vivo. Então, química orgânica estuda os compostos obtidos diretamente pelos seres vivos. E a inorgânica estuda os minerais. Então, se acreditava-se, né, se tinha uma teoria de uma força vital, uma força divina, uma coisa divina, né, uma coisa Deus, uma coisa acima, né, da gente, que poderia autorizar o ser vivo, que permitir que o ser vivo produzisse esses compostos orgânicos, que jamais o homem poderia produzir esses compostos em laboratório. Esses compostos só poderiam ser produzidos com essa força vital. Então se acreditava que o homem seria incapaz, muito pequeno, para produzir essas coisas. Essas coisas só Deus, só uma força divina poderia possibilitar que isso fosse produzido. Até que em 1828, esse malandro aqui, Frederick Ower, ele foi e conseguiu sintetizar o primeiro composto orgânico em laboratório. O que ele fez? Ele pegou o cianato de amônio, que é esse salzinho aqui, ó, um sal inorgânico. Ele pegou esse sal e aqueceu. Pegou esse sal, cianato de amônio, aqueceu ele e teve como resultado ureia. O que é ureia? Ureia é um composto presente na urina humana. Então, quando você vai no banheiro e fica aquele cheiro forte de urina, né, que você vai naquele banheiro químico no carnaval, ou aquele banheiro de boteco que tem aquele cheiro forte de urina, banheiro sujo, aquele cheiro forte de urina, é da ureia. A ureia, na realidade, são esses granuladozinho aqui, ó, leva um pouco sal grosso. Ele é usado na compostagem, né, para corrigir o solo na plantação, mas ele também é presente na urina humana. Então, com isso, aquele conceito, né, primeiro conceito de química orgânica é o composto produzido apenas pelo ser vivo, não pode ser produzido pelo homem, caiu por terra. Então tiveram que criar um outro conceito. Então, com isso, dessa experiência, tiveram que se reunir, conversar e chegar a uma outra ideia sobre isso. Então, Calculé definiu um outro conceito para a química orgânica, que é o conceito atual, que é o conceito que a gente tem hoje. Química orgânica estuda os compostos derivados do elemento carbono. Então, química orgânica é aquela química que vai trabalhar o elemento carbono e seus compostos. Então, o conceito atual da química orgânica é que estuda o elemento carbono, né, os compostos que são constituídos pelo elemento carbono. O que é o carbono? Carbono
é o sexto elemento da tabela periódica, tem massa atômica 12, tem alguns isótopos, mas não interessa. Carbono é a molécula da vida. Por que é a molécula da vida? Na estrutura dos seres vivos tem cadeias e cadeias gigantes de carbono. Tem cadeias enormes de carbono, muito carbono na cadeia do ser vivo. Então, o ser vivo é a base do elemento carbono. Por isso, química orgânica estuda os elementos derivados do carbono. E a gente vai estudar carbono aí até o final do ano. Por que a importância do carbono? Porque o carbono é um elemento mágico. A vida na Terra só é possível porque o carbono faz uma mágica que a gente chama de hibridização. O que é isso? O carbono pega essa energia do Sol, essa energia luminosa aqui, ó, energia da luz, energia luminosa, através do processo de fotossíntese, transforma essa luz, que é energia luminosa, em energia química. Essa energia química vai produzir a glicose, essa glicose que vai entrar na cadeia alimentar e vai possibilitar que nós, seres humanos, seres vivos, podemos viver. Por causa que o carbono pega essa energia, fica forte, né? Pega essa energia, traz para ele, e essa energia entra na cadeia alimentar e possibilita que os seres vivos vivam. Então, pega o Sol, manda a energia luminosa para a Terra, a fotossíntese, que é feita pelos vegetais, os produtores, as plantas. Esses vegetais fazem a fotossíntese, o carbono pega essa energia e pum, engorda, fica forte, forma a glicose, aí vem o herbívoro e come esse vegetal e pega essa energia para ele. Aí você vem, come o herbívoro e pega essa energia do herbívoro. Senão nós somos onívoros, né? Vamos lá e comemos já o vegetal e pega essa energia do vegetal para a gente. Então, se não fosse o carbono que fizesse esse processo de hibridização, pegasse essa energia e transformasse para ele, e engordasse, botasse essa energia na cadeia alimentar, nós não poderíamos viver. Então, o carbono é o elemento da química orgânica, né? Ele é conhecido por fazer muitas ligações químicas, né? Então ele se liga um no outro, fazendo várias cadeias. Então, o carbono tem propriedades que a gente não pode esquecer. São 3 as principais. Tem várias, mas as 3 as principais. Ele é tetravalente, quer dizer que ele sempre vai fazer 4 ligações. Faz encadeamento, que ele forma várias cadeias, e faz o processo de ionização, que a gente vai ver que é um processo mais delicado, a gente vai ver com mais calma. Então o carbono é tetravalente. Lembra daquele memezinho do Galvão? É tetra é 4. Então ele sempre vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Sempre vai fazer 4 ligações. Então aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Ele sempre vai fazer essas 4 ligações. Essas 4 ligações podem vir de 4 formas diferentes. Simples. 1, 2, 3, 4 simples. 1, 2, 3, 4 simples. 2 simples. E uma dupla. Uma simples e uma tripla. Ou 2 duplas. Então ele pode formar as 4 ligações dessas 4 maneiras diferentes. Ele tem a propriedade de fazer cadeias, de formar cadeias, que a gente chama de encadeamento. Quer dizer que eles vão se ligando, tem facilidade de se ligar um carbono no outro, um se ligando um no outro, formando essas cadeias. As cadeias podem ser assim, ó, cíclicas, ou podem ser abertas, cadeia de 30, 40, 50. E a gente representa essas cadeias com diferentes fórmulas. As fórmulas podem ser molecular, estrutural, bastão, dependendo do modelo. Aqui, ó, estrutural plana, né? Bota todos os carbonos e todos os hidrogênios bem desenhadinha, mas pode fazer ela simplificada. Quer dizer que cada vértice dessa tem um carbono. Tem um carbono aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Com seus hidrogênios, quando a gente não coloca nada, quer dizer que tem hidrogênio ligado a esse carbono, para não ter que desenhar um monte de hidrogênio. Ela pode ser misturada, né? Que é essa daqui com os carbonos do lado, e tem a eletrônica, que a gente não vai usar muito agora. Então, ó, ela pode ser plana, estrutural plana, pode ser condensada e pode ser molecular. Ó, aqui eu tenho 1, 2,
3, 4 carbono. Então C4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênio. 6, 7, 8, 9, 10. H10. 10 hidrogênio. E tem um oxigênio aqui no meio. Então C4H10O. Então essa é a fórmula dessa molécula aqui. Ó. Dessa aqui. Ela pode ser simplificada, tá vendo? Aqui, ó, aqui a gente desenha ela estrutural completinha. Aqui ela está condensada e aqui ela está simplificada. É o mesmo composto. Para não ter que é um C5H10. Então, ó, molecular, simplificada, condensada e estrutural. Então são 4 maneiras diferentes de desenhar o mesmo composto. Essas cadeias de desencadeamento têm algumas propriedades. Elas podem ser abertas ou fechadas. Abertas ou fechadas. Abertas acíclicas. Fechadas cíclicas. Se ela tiver uma parte fechada e uma parte aberta, ela é mista. Ela pode ser normal, linear, né? Ou ter essa ramificaçãozinha aqui, ó, para ser ramificada, esse apêndicezinho aqui, ó. Aí ela é uma cadeia ramificada. Tá vendo? Esse apêndicezinho aqui é de uma cadeia ramificada. Ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada, ela só vai ter ligações simples, ó. Ela vai ter todos os hidrogênios possíveis, vai estar saturada de hidrogênio. Se ela tiver uma dupla ou uma tripla ligação, ela é insaturada, que ela poderia ter mais hidrogênio ainda. Então, se tiver dupla ou tripla, insaturada. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Aí você vai pela morfologia da palavra. Homo, igual. Hétero, diferente. Então, se a cadeia tem só carbono, ela é homogênea. Se ela tem um átomo diferente de carbono, nitrogênio no meio da cadeia, heterogênea. Um oxigênio no meio da cadeia, heterogênea. Essa hidroxila aqui, ela está fora da cadeia, então é uma cadeia heterogênea. Aqui é uma cadeia homogênea, desculpa, que é homogênea. Se tiver aqui fora, ela é homo. Se tiver dentro da cadeia, ela é hétero. O carbono, ele tem, dependendo de conforme são suas ligações químicas, ele vai ter uma hibridização diferente e uma geometria molecular diferente também. Essa geometria molecular pode ser sp3, sp2 e sp. Se ele tiver 4 ligações simples, ele vai ser tetraédrico. Forma um tetraédrico. Essa é mais difícil, tem que decorar. Então, se tiver 4 simples, ele é tetraédrico. Se ele tiver uma dupla e 2 simples, ele forma um triângulo, tá vendo? É um triângulo. Então, é trigonal plana. Forma um triângulozinho, trigonal plana. Se ele tiver 2 duplas, é linear. Se tiver uma dupla, uma simples e uma tripla, linear. 2 duplas e uma simples e uma tripla, linear. Então, ele forma uma linha. Essa é a mais fácil, né? Ele forma uma linha. Você já olhando aqui, você já vê a linha, né? Aqui você vê o triângulo. Só o tetraédrico que não dá pra ver, porque seria em 3D, né? O tetraédrico seria mais ou menos assim, ó, né? Seria um 3D, porque fica um lá pra trás, um pra frente, formando um tetraédrico. Ó. Mais difícil, seria isso aqui o tetraédrico. Seria só dá pra ver em 3D. Então, quando ele está com 4 simples, ele forma esse tetraédrico aqui. Por isso ele é tem geometria molecular tetraédrica, quando tem 4 simples. Se ele tiver 2 duplas, uma simples e uma tripla, linear. Ó, linear, bem facinho, forma uma linha, já dá para ver que é linear. E o triangular plano também, quando você vê a imagem, dá para identificar que é um triângulo, né? Tem um triângulozinho, né? Trigonal plana. Também dá para identificar bem tranquilo. Vou encerrar por aqui, porque agora vem o processo de hibridização. Eu vou botar mais alguns slidezinhos aqui para tentar desmembrar bem, para ficar bem facinho para vocês, como é mais complexo. Vou tentar ser mais minucioso para vocês aprenderem o processo de hibridização. Vou encerrar por aqui. Beijão e vamos trabalhar.